o outro. Flávio? Estou te ouvindo, mas parece que está pegando um microfone diferente aí. Ah, fica meio abafado o som, sabe? É igual o microfone que tem da webcam aqui. Tem uns minutinhos aí, tranquilo. Vê se deu certo. Melhorou, Flávio. Está um pouco melhor. E... Esse é o que você usa sempre? Deixa eu tentar. Peraí, só um minutinho, peraí. Deixa eu ficar Tá. sem bateria isso aqui. O outro microfone estragou. Deixa eu ver se ele vai. Eu fiquei de chegar lá na escola até 8 e pouquinho. Não, tranquilo. Vamos começar agora. E eu estou aqui também de plantão, porque coloquei coisa em produção, sabe? Como é que é? Eu também estou de plantão aqui, acompanhando umas coisas aqui que foi para produção. Ah, aí pronto. Foi. Nossa vida de TI é isso, né, Flávio? Tem jeito. É, tem não. Aí, agora sim, agora é o Flávio que eu conheço, melhorou. Eu acho que agora ficou bom. Porque o som estava longe. Tava. Beleza. Flávio, boa noite, tudo certo? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, para ver se a gente conclui aqui com os nossos alunos. Boa noite, Beleza. pessoal. Como é que vão todo mundo? O pessoal está aí, nós já temos Ó, o 18 alunos, a pessoal tá turma sempre chegando. acompanhando. E sabe o que eu estava pensando aqui, Flávio? Uhum. Ah, Essa ideia eu ainda não falei com você. A aham. gente provavelmente hoje vai meio que encerrar essa parte básica de programação, né, do Python. Uhum. Essa é a Uhum. oitava aula, salvo engano, e meio que a gente fazer um fechamento. O que eu estava Isso. pensando, cara, para a semana que vem? Para a semana que vem, eu estou pensando a gente fazer duas aulas, dois aulões, um pouco mais longos, na semana que você já tiver com folga à noite. Se não for na semana que vem, é na outra. A gente começa aí, tipo, É, 6h30 até 8h30, na semana que você puder, e nós vamos uhum. fazer de banco de dados. A gente está sempre falando de banco de dados, só que sempre nós temos alunos novos que ainda não viu. Eu tenho aquele curso que eu peço para todos fazerem, mas eu pensei da gente fazer um mão na massa, ou uma aulona grande, ou duas menores, com select, update, insert, delete, colocar o basicão, tipo o que a gente fez aqui, bem do zero com os Uhum. meninos e com as meninas, bem do zero mesmo. Essa é a ideia. Então, a semana que vem, já que você vai poder, ou é na outra? Na outra, Na essa, outra. essa semana ainda Não, então nós vamos tenho. fazer. Tá, então nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer no dia 14 a primeira aula dessa aí de banco de Uhum. dados, se você puder, a gente vai fazer junto. Na semana do dia 20, que é daqui 2 semanas, já estou até dando esse recado para os nossos alunos aqui e alunas. Nós teremos aí uma sequência de palestras. O Flávio está conseguindo um palestrante, eu já estou falando com dois Uhum. palestrantes, onde nós vamos falar sobre automação de processos, gerenciamento de projetos, ou seja, aquele nosso dia a dia. E essa palestra de automação envolve também inteligência artificial, que é um palestrante que é amigo do Flávio, que vai ministrar. Então, na Uhum. semana do dia 20, nós teremos isso daí. Mais dois recadinhos bem rápidos aqui antes da gente começar. Estou lembrando a todos vocês, gente, que vocês têm que cumprir atividades complementares. Sempre que a gente dá essas aulas, faz esses cursos, eu gero o certificado e deixo disponível no site, para quem assistiu o vídeo, gerar. Depois, lá pelo sistema da INES, vocês têm que inserir isso daí. Quem é profissional da área, trabalha com TI, com manutenção, trabalha com programação, com projetos de TI, pode conseguir uma declaração que nós também aceitamos isso como as atividades complementares, tá? Então é só para lembrar. E aqui eu acho que não sei se vai ter algum aluno que vai fazer o ENAD, porque esse ano tem ENAD, para análise de desenvolvimento de sistemas.
Então, foi feita uma aula, tá, sobre isso, eu vou mandar isso para vocês também. Eu acho que a maioria aqui não, porque a turma que já está no quinto período, tá? E o último recado para falar para vocês que alunos aí dos 2 últimos períodos têm um trabalho integrador, que é um trabalho que a gente mistura tudo, uma espécie de estudo de caso. Então, tem também uma aula que a gente ensinou direitinho como fazer, depois eu vou colocar esse link também, tá? Então é isso, nós vamos hoje meio que fazer esse fechamento, já está marcado para a semana que vem, no dia 14, ter a aula de banco de dados, e na outra semana nós teremos aí uma sequência de palestras, pessoal, tá bom? Flavão, hoje você comanda aí que eu vou ficar atento aqui, tá? Tá, a gente vai ganhar, você vai dando uns toques aí também, né? Pode deixar, mas é tranquilo, a gente vai falando aí. Tá bom. Pessoal, então, olha aí, boa noite para todos, né? Nós estamos aí novamente, né? A semana passada a gente acabou que não teve um problema, não foi na terça-feira que eu tive problema aqui com o trabalho também, uma correria danada, né? Então, pessoal, olha só, vamos fazer aqui, vou dar uma avisada geral e a gente segue fazendo aqui. Então, ó, a ideia é a gente fazer aqui os aulões, aula 9, 10, a aula 11 é só praticamente para vocês tentarem depois fazer sozinhos aí. Então, olha só, a aula 9, ela fala de programação orientada a objeto e, né, recordando o que a gente veio falando aí já de outras aulas, a gente explicou o que é isso. Ó. Então, aqui, a gente está criando uma classe, né, a gente está criando, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, classe pessoa, então tá aqui, ó, cria uma classe chamada pessoa com nome e idade. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente fez o quê? A gente fez a criação, definimos essa nova classe com o nome pessoa, né? E aí a gente veio, né? Esse é o construtor, esse aqui é o método que a gente chama de método construtor da classe. Então, toda vez... Pode falar. Só um minutinho. Só para aproveitar o que você está falando aí, que gente, é tão interessante que quando o Flávio fala de classes, tá? Isso é um paradigma. Existem outros paradigmas. Eu tenho um paradigma que chama programação estruturada. É a programação que eu comecei, que o Flávio começou. Programação estruturada. É o que a gente fazia. Uma linha depois da outra, o código segue um fluxo, aí volta para cima e vira aquela saladona. Você começa a ler esse código, você já fica doido. Tanto que vai para um lado para o outro. Existe um outro paradigma chamado funcional. Linguagem de programação funcionais. E eu tenho um paradigma chamado programação orientada a objetos, que é isso que o Flávio está falando. A programação orientada a objetos, tudo é tratado como objeto. Um objeto, ele existe, ele morre, ele é criado, ele é destruído. Quando esse objeto é criado, alguma coisa acontece, e esse objeto ele tem características, ele tem métodos, objetos fazem coisas. E o que define a criação de um objeto é a classe. Imagina que você é um projetista, você está fazendo o desenho dos objetos. Eu quero que meus objetos sejam um cachorro. Não pode nem falar de cachorro, né? É Flávio, né? Cachorro, ele meu cachorro. Mas se o objeto é cachorro, eu tenho que ter uma classe que cria cachorro. E esse cachorro vai ter característica. Ele vai ter quantidade de patas, ele vai ter latido, sim ou não, ele vai ter cor do pelo, são características. E esse cachorro vai fazer coisas também. Além das características, ele faz coisas. Ele late, ele anda, ele faz as coisinhas dele, as necessidades dele. Tudo isso são coisas que o cachorro faz. Então, só para te falar para vocês que programação orientada a objetos não é nada de outro mundo. Eu estou projetando objetos para fazer coisas. E essas coisas serão desenvolvimento de software. Aqui a gente começa com coisa muito boba, né? Um objeto que chama pessoa. Mas você poder entender esse conceito. Aqui é programação para quem odeia programar, né, Flávio? Pode continuar. Exatamente. Não, tranquilo. O Thiago deu uma explicação geral aí para a gente ter um entendimento bem amplo de como é que funciona essa programação orientada a objeto. Né? Então, ó, ele falou aí, ó, a gente está criando a classe ela tem os seus atributos, que são, né, as características da classe, e ela pode ter os métodos. No primeiro momento, a gente vai ver só atributos aqui. Ó. Então, aqui, ó, eu criei uma classe e chamei de pessoa. Esse def, init e esse self aqui, ó, né, esse self é uma referência à instância do objeto que está sendo criado. Toda vez que a gente acaba de criar qualquer
método ou atributo, a gente sempre começa dessa forma, tá? Então, eu estou dizendo que essa classe pessoa vai ter o quê? Nome e idade. Então, nome e idade são as características, né? São os atributos dessa classe pessoa. E aí, aqui embaixo, né? Logo em seguida, eu faço o quê? Eu estou criando propriamente os atributos, ó. Eu estou dizendo que essa classe tem, né, vamos dizer assim, as instâncias, né, a gente chama de nome e idade. Então, ou seja, o objeto pessoa, que é a classe também, tá? Ela tem nome e idade. E aí aqui, ó, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou criando o que eu chamo de instância da classe, ou seja, eu estou definindo um valor para esse primeiro momento. Então, eu criei uma variável, pode falar. Lá em Pirutaba tem um restaurante que chama Instância do Boiadeiro. É isso que você está falando ou não? O que é essa tal de instância? Não. A instância, gente, da classe é como se fosse ali o valor, e ela pode receber vários valores. No segundo exemplo, a gente até vai ver. Então, mas instância é assim, ó, lembra, quando a gente tinha variáveis, eu poderia, por exemplo, ter lá assim, ó, uma variável com nome. Só que eu tenho, né, a variável do tipo nome, a variável que tem o nome para guardar nome de pessoas. Mas se eu precisasse de 2, 3, 4 nomes, se eu fosse colocando esses valores da mesma variável, ele ia sumir. Agora aqui eu vou fazendo o quê? Eu vou conseguir criar várias instâncias, seriam várias vezes, repetidas vezes, quantas vezes forem necessárias, para a gente poder guardar esses valores. Então, quando eu falo aqui, ó, P é igual a pessoa, tá? Então, ó, P é o que é uma nova instância da classe pessoa, que foi criada aqui em cima, e os valores dela, os atributos delas, são João e 30, ou seja, João vai ser o atributo para o nome, né? Desculpa, né? João isso. João é o atributo do nome e 30 é o valor para a idade, né? Então, logo abaixo, ó, eu venho aqui, ó, deixa eu só limpar aqui, ó. Eu venho aqui e mandei imprimir. Quando eu faço assim, ó, print P nome, P idade, ó, eu estou pegando o quê? O objeto, essa instância P, que é um objeto, tá? P, e estou mandando imprimir o quê? O nome e a idade. Então, se eu fizer aqui, ó, deixa eu só até fazer, se eu costumo fazer com eles aqui, ó, eu vou comentar isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, tudo aconteceu em memória, não fez nada. A classe foi criada, né? Essa instância P, né, foi criada também, do tipo pessoa, com esses valores, só que a gente não imprimiu. E aí, ó, se eu vier agora aqui, ó, e fazer, ó, aí sim eu vejo alguma coisa acontecer, ó. Print, P nome e P idade. Perfeito. Então, só para entender, Flávio, dá um Ctrl +, só para aumentar um pouquinho o seu zoom, para mim, assim, até que tá ok, mas às vezes o pessoal... Tá melhor? Melhorou? Ótimo, perfeito. Melhorou? Aí, Ô, Flávio, só para a gente entender, então, eu tenho uma classe chamada pessoa. E essa classe pessoa, ela possui o que a gente chama de método construtor. Isso. O método construtor é aquele que faz o seguinte: quando eu criar um novo objeto, o que está no método construtor vai acontecer. E eu coloquei nesse método construtor o seguinte: quando alguém criar o objeto, você já recebe duas informações. Você recebe a informação do nome e você recebe a informação da idade. Isso. E você guarda isso como característica daquela pessoa. Exatamente. Aí ele guardou, no caso, né? Ele guardou aqui no P, ó. Não? Então, esse P, ele guardou o P.nome, o João, e o P.idade, o 30. Ó, vamos fazer outra rapidinho aqui, ó. Na próxima missão, ele fala para mim criar uma nova instância da classe. Como a classe já foi criada, eu vou direto, ó. Vou fazer assim, ó. P igual a... Ah lá, ele me ajudou, ó. P igual a pessoa, eu pus P2, tá? Criei uma nova instância, ó. Criei, né? Uma para Maria 25. Vamos fazer até mais outra. Vamos fazer assim, ó. P3. Aí ajuda a gente aqui, ó. Olha lá, ó. Criou Carlos, né? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, ele fez a missão, ele veio, né, ó, e criou, né, essas outras instâncias, ó, tá certo? Ó, então, tá lá, ó, P2, né, e aqui logo embaixo eu mandei imprimir novamente, ó, então eu mandei imprimir a instância P2 e a instância P3,
né, que seriam cada novos objetos da classe pessoa que foi criado. Então, que a gente pode criar quantos for necessário. Ó, P4 é igual, aí, ó, criou a Ana, né? Aqui ele está sugerindo, mas eu poderia vir aqui por Tiago, né? Poderia pôr aqui, ó, P5, né? Posso vir aqui, ó, e pôr o Flávio, né? Então, e assim vai, ó. Se eu vier aqui, ó, olha lá, ó. Criei, agora que eu tenho 4 novas instâncias dessa classe pessoa. E lembrando, Flávio, que olha só, gente, o Flávio está usando o print porque o Flávio quer exibir essa informação. Isto. Tá? Mas, então quer dizer que eu vou criar uma classe para exibir as coisas? Não, não é isso. Nós estamos dando um exemplo. Lembrando que a classe é a forminha do que eu vou criar. Objetos são N objetos. A classe é uma pessoa. Eu posso criar 2 ou 2 milhões de pessoas. 2 milhões de objetos. Isso. Tá? Cada um desses foi um objeto. O P2 é um objeto, P3 objeto, P4 objeto, do tipo pessoa, que é uma classe que a gente já criou anteriormente. Exato. Né? Mas a gente pode falar que o P2 é a segunda instância, o P3 é a terceira instância, são vários objetos que foram criados e atribuídos esses valores. Gente, beleza? É tão interessante que, assim, como é que a gente está no básico, né? Mas, assim, eu posso ter uma classe que herda características de outras classes. Isso. Eu posso viajar, ter uma classe chamada veículo, e eu posso ter outra classe chamada moto e outra classe chamada carro, ambas puxaram de veículo. E veículo Exatamente. tem características. Veículo pode ter característica de tipo de combustível, quantidade de rodas. Aí, quando eu herdo isso para moto e herdo para carro, eu ajusto. Então, a programação orientada a objeto, quando, assim, vocês estão aprendendo, mas quando você desperta e entende o que ela faz, fica muito poderoso, porque você pode aproveitar. Tá? Ela serve para economizar o tempo do programador. Desculpa, Flavão, é só para... Não, tranquilo, é muito interessante esse conceito aí, né, que mostra que a gente pode sair vindo aproveitando. Gente, agora então vamos criar um método para essa classe. Método, então, é o que essa classe consegue fazer. Tá? Os métodos são as funções. Vou te interromper mais uma vez, mas muito rápido. Pode deixar aí, né? Pode deixar nessa de método. Pode deixar no método. Gente, olha que interessante. A classe se chama pessoa, essa é a classe. A classe tem característica. Por exemplo, uma característica é nome, outra característica é idade, outra característica pode ser altura, outra característica pode ser peso, outra característica pode ser cor dos olhos, pode ser tipo de cabelo, cor da pele, tudo é característica. Característica é estático, é parado, é um valor, é um nome, é a idade, ponto. Aí eu posso ter métodos. A característica a gente chama de atributo, tá? Exatamente. Atributos. E eu posso ter métodos. Método envolve ação. Por exemplo, uma pessoa pode ser andar, correr, chorar. Um exemplo, né? Sempre um verbozinho normalmente, né? A gente vai lembrar essa ação. Então, gente, vocês estão começando, começa a entender isso na sua cabeça. Classe. Eu tenho a classe, tenho atributo, valor fixo. E eu tenho um método, que a chavinha é a palavra de ação. Vai lá, Fabão. Isso. Ó, e agora, gente, olha só. Então, eu vou continuar com a mesma classe. Ó, então, aqui, ó, classe pessoa, definiu a classe com nome e idade. E aqui, ó, def mostrar. Agora eu estou criando nesse momento aqui um método, é uma função. O que é isso aqui? O que esse método, essa função vai fazer? Ele vai fazer o print, ó. Lembra, aqui em cima, ó, quando eu atribuía um valor para esse objeto P2, P3 aqui, ó, né, sendo da classe pessoa, depois, quando eu queria imprimir, eu tinha que vir mandando imprimir. Agora aqui, ó, eu estou criando um método, ou seja, uma função que vai fazer essa impressão para mim. Então, ou seja, ó, esse método que eu chamei de mostrar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um print, ele vai escrever a palavra nome, 2 pontos, e depois vai escrever o conteúdo do atributo nome. E o conteúdo, depois ele escreve a palavra idade, e vai escrever o conteúdo da palavra idade. Então, olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu fiz assim, ó. P, pessoa, né? É Maria 25. Olha aqui, ó. Deixa eu só vou comentar aqui, ó. Se eu simplesmente fizer assim, ó, P,
é igual a pessoa Maria, 25. Eu estou criando aqui esse objeto P e estou falando que ele é dessa classe pessoa com os valores Maria e 25. Se eu fizer isso, ó, não fez nada, ó. Ele fez lá na memória, mas ele não mostrou. Agora aqui, ó, como eu criei um método, o método mostrar, aí esse objeto P, ele já consegue, né, pegar um punhado de métodos, ó. Tem alguns métodos que já vêm, ó, que a gente já coloca, mas aí, ó, olha o método mostrar aqui, ó. E aí, ele vai fazer o quê? Vai mostrar. Olha lá, ó, mostrou exatamente, ó. Ele executou o conteúdo desse método, ou dessa função, vamos dizer assim, ó. P mostrar fez o quê? Imprimiu a palavra nome, 2 pontos, mais o conteúdo da variável nome, que a gente jogou nesse objeto P, que é Maria, mais o conteúdo da variável idade, que a gente jogou aqui nesse objeto P, né? Só que aqui a idade, ó. Se eu quisesse, ó, vamos supor que eu quero pôr mais um atributo, ó. Eu vou ter nome, idade e cor. Ah, opa, é um atributo cor. Aí cada um pode pôr do jeito que quer, mas vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou aqui, ó, eu tenho que vir lá no método construtor, tá? Criar, né? Criar esse novo atributo. E aqui agora eu quero que, né? Eu seja capaz de exibir, além de como é que eu faço aqui, ó? Além de exibir a idade, eu quero vir aqui e exibir também a cor. Vou pôr assim, ó, cor, 2 pontos, que é o que vai aparecer escrito. E aí, logo em seguida, vou abrir essas chavezinhas aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, self.cor, que eu vou exibir o atributo cor. E aqui, ó, quando eu fizer a atribuição para o objeto P, aí eu vou vir aqui, ó, e passar também a cor, né? Como vamos pôr entre aspas, né? Ó, então eu vou falar assim, ó, que Maria, vou pôr branca, né? Ó, Maria, 25 anos, branca. Se eu rodar agora, ó, Maria, tá. Mas se eu esquecer, ó, por exemplo, se eu viesse aqui e esquecesse de criar esse atributo aqui em cima, ó, já me ia dar erro no programa, ó. Olha lá, ó, atributo error, porque eu tentei fazer alguma coisa que eu não defini aqui no método construtor. E né? Tá esperando, né, Flávio? Ele está aguardando isso aí, ó. E aí, ó, eu fiz isso para mostrar que, ó, se eu rodar de novo, tirar o erro lá, beleza, tá certo? Né? E aqui ele falou assim agora, ó, adicione um novo método para que aumente a idade. Gente, eu vou aproveitar código, né? Igual o Thiago já mostrou para nós, ó. Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar já aqui, ó. Flávio, Aqui, ó, mostrar, ó, vou pegar aqui. Pode falar. Não, eu só ia falar o seguinte, depois que você colocou o P mostrar da Maria, vamos outro. na linha 15, depois do P mostrar, altera a idade da Maria. Põe tá. ponto idade, depois nós fazemos mostrar de novo. Para eles entenderem que características, atributos, eu posso alterar a hora que eu quiser. Exatamente, ó, P ponto idade. Já deu uma sugestão aqui, ó, 26, vou pegar, e aí vou pôr o P mostrar, ó. Então, ó, ele vai mostrar primeiro com 26, depois com 25. Olha aí, ó. Flávio, é interessante que assim, a gente está mostrando para os meninos e para as meninas aqui o básico acessando diretamente o atributo. Isso. Só que, geralmente, quando a gente usa padrões de projeto, a gente tem o quê? A gente tem um método para fazer isso. O exatamente. Set, né? Tudo bem. Isso. A gente vai e faz isso através do método. Aqui até que fica bom, porque aqui, ó, a gente vai usar um método para aumentar a idade. Perfeito. Então, ó, vamos lá, em vez de fazer, porque eu poderia falar, ó, aqui eu acabei de aumentar a idade, ó. Aqui embaixo ele falou, aumente a idade, a gente aumentou. Mas como é que a gente faz isso, vamos dizer, programa, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aproveitar aqui esse código, que já está aqui, ó. Então, definiu a classe, e aí eu vou criar aqui agora um novo método, ó. Vou dar o tab aqui para ficar bonitinho, ó, vou pegar aqui, ó, um método e vou chamar ele de aumentar idade. Ó, tô criando um método e eu tenho que pôr ele aqui, ó, que ele é, né, aqui ele não me deu, a IA não me ajudou, mas vamos lá, self.idade, olha o que eu vou fazer, ó. Agora eu estou falando o seguinte, ó, self.idade, eu vou falar assim, ó, mais um igual. Mais igual a 1.
que ele está fazendo, gente? Ó, aqui nesse método que a gente acabou de criar, ele está aumentando 1 da idade. Só que se eu rodar, ó, ele não faz nada. Ó. Rodou, não deu erro, mas não fez nada. Agora, vamos lá, vamos fazer. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou criar um novo objeto. Ó, vou chamar de pessoa 1. Pessoa 1. E vou falar assim, ó, pessoa 1 é igual a pessoa, vamos, ele podia tanto me ajudar aqui, ó, pessoa, ó, com nome Flávio, vírgula, só para, ó, vírgula 50. Vou deixar sem cor. E pessoa 2 é igual a pessoa Maria. Tá, vou pôr Tiago aqui. Ó. Então, gente, ó, agora eu criei mais 2 objetos, pessoa 1, pessoa 2, tá? E aí, ó, eu vou fazer o quê? Ele até já fez aqui para mim, ó. Pessoa 1 mostrar. Ele vai mostrar a pessoa 1, depois ele vai aumentar a idade, e depois ele vai mostrar de novo. E vai fazer com a pessoa 2 também, ó. Vamos lá. Opa, o que deu erro aqui? Na linha 15. Ah, é por causa. É porque como eu pus. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Deixa eu tirar esse atributo cor aqui, para ir mais rápido, né? Senão eu vou ter que pôr cor para todo mundo. Ou então você poderia fazer opcional, né? Mas vamos tirar, vamos mover. Vou tirar aqui, que aí. Ó, a gente pode fazer um método sobrecarregado, uma sobrecarga de método também, né? Poderia pôr, ó, pessoa 1, ele tá a self.idade mais 1 igual aumentar a idade, self.idade, tá certo. Self aumentar a idade. O que ele não gostou desse método aqui? Altera e coloca self.idade igual self.idade mais 1, só para testar. Self.idade igual a self.idade mais 1. Tá? Deixa eu só pegar aqui, gente. Deixa eu tentar colar de outro aqui, ó. Cadê? Aumentar a idade. Deixa eu pôr aqui alinhado. Vamos lá. O que ele... Self.idade mais 1. Deixa eu pegar e fazer diferente aqui. Deixa eu só pegar um outro aqui. Que sem o... mesmo assim, ele não tá rodando, hein? Classe pessoa. Pessoa 1, pessoa 2. Deixa eu só fazer assim, peraí. Aí, gente, a gente erra também, né? Ó, o seu construtor tá guardando idade lá, ó. Você corrigiu já. Não, mas eu corrigi. Beleza. Uhum. Isso aqui é para... Eu tô querendo fazer um comentário. Pessoa 1, pessoa 2, tal. Então, ele fez pessoa 1. Vamos fazer só com um aqui. P1. P1 é igual a pessoa Flávio 50. P1 ponto mostrar. Vamos ver. Custou, mas fez. Tá. Gente, já deu trabalho, mas é pra gente ver que a gente vai errando, que a gente vai aprendendo. Ó. Então, o que eu fiz? Ó? Criei a pessoa 1, passei o parâmetro e pus mostrar. Agora, olha só. Agora, ele mostrou 50. Agora, eu quero aumentar a idade. Ó. P1 ponto aumentar, ó, o que eu criei lá. Ó, aumentar underline, eu não sei por que ele não está deixando o auto-preenchimento, isso que está dando trabalho, aumentar a idade,
Aí ele fez, gente, só que ele não exibiu, né? Porque aqui ele só fez o quê? Aumentou 1. Agora, P1 ponto mostrar, e aí vamos lá. Ô Flávio, Ó, agora tudo sim. indentado aí, a criação, mano? Como se estivesse criando dentro da própria classe, não entendi. Não, tá nesse aqui, ó, tá nesse... É porque aqui, ó, adicionei o método que aumenta e eu fui e pus aqui, ó. Ele trouxe, né? Ó, mostrou, aumentou e mostrou novamente. Uhum. A hora que eu... Né? Bom, gente, então, tranquilos. Até aqui eu acho que... Volta no anterior, por favor, Flávio, lá no 1. Só que é um negócio. Então, eu estou falando o seguinte, você está vendo que o P.pessoa, ele está indentado à esquerda, porque ele não faz parte da classe, entendeu? Isso, menino. Uhum. Passou direto aí. Aí, vamos lá. Aí. Isso, tá bom? Beleza, valeu. A gente poderia até agora aqui, ó, agora dá certo, né? P2 é igual a Maria. Aí, se eu vier... Era a indentação, né, que estava dando problema. Era a indentação que estava causando aquilo tudo lá. Uhum. Aí eu posso vir aqui, mostrar tudo do P2. Ele que não estava deixando... Isso. Aí, ó. Mostrou os dados da Maria também e aumentou 1. Ou seja, você criou um objeto a partir de uma classe, você criou um objeto, e depois você usou um método, que esse método, ele alterou um atributo daquele objeto. Foi isso que aconteceu. Isso, em vez de fazer ele igual a gente fez aqui em cima, né? Aqui em cima a gente fez no braço, ó. Pegou direto o atributo e aumentou. Aqui não, aqui a gente pegou e criou um novo método para aumentar o valor. Que o que a gente faz em programação, né? Uma boa prática, isso. É a boa prática, a gente normalmente sempre faz isso. Agora aqui, gente, ó, crie uma lista de objeto, pessoa e percorra. Olha só, aqui a gente vai lembrar do seguinte, a gente já aprendeu isso aqui, ó, quando eu crio pessoas e faço igual, isso aqui está criando uma lista. Ele está criando uma lista. Aí, olha só aqui o comando, ó. Ele criou aqui uma lista vazia. Depois ele fez assim, ó, pessoas.append. Isso aqui é um método dessa lista pessoas, e a gente está falando para ele adicionar dentro da lista uma pessoa da classe pessoa. Flávio, eu tenho um primo que operou do apêndice, é a mesma coisa? Não. Aqui ficou meio complicado, ó. Append, gente, o que é esse append? O append vai adicionar, ele adiciona um novo registro nessa lista. Então, ele sempre vai fazer isso, ele vai fazer a adição de um novo registro aí, ó. Então, ó. Você tem add também, Flávio? Agora eu fiquei na dúvida, não lembro se o Python tem add ou é só append. Eu acho que é só append, né? Append, assim você está falando, né? Eu não sei se ele tem o método add também. Eu acho que não. Não achou, não. Então, gente, ó. Primeiro, rapidinho, essa linha criou uma lista vazia com o nome de pessoas. Foi o nome da lista, tá? E ela foi utilizada para armazenar objetos do tipo pessoa. A finalidade, a gente imaginou o seguinte, eu vou guardar objetos aqui dentro que sejam do tipo pessoa, que é isso aqui, ó, pessoa que está aqui, ó, da classe pessoa, né? E aí aqui, ó, quando eu fiz assim, ó, pessoas.append, eu tô criando um novo objeto, o append está criando um novo objeto dentro da lista pessoas, que é desse tipo pessoa. Ó. Ele está criando aqui dentro da lista pessoas, dentro da lista pessoa, uma pessoa com o nome de Ana, com idade 20. Aqui dentro da lista, está criando outra pessoa com o nome de Carlos, com idade 20. Né? E aí depois, ó, a gente fez um for aqui, ó, e falou o seguinte, ó, né? É um laço, acho que vocês lembram, a gente já falou, laço de repetição, que ele faz o quê? A cada item dessa lista pessoas, a cada lista dela, ele vai chamar esse método mostrar, que é para mostrar a lista. Né? Vamos ver se roda. Olha aqui, deu certo. Ó. Então, ó, aqui ele chamou o método append, fazendo o quê? Adicionando dentro dessa lista pessoas,
esses objetos que nós criamos, e aqui eu fiz uma malha de repetição para listar tudo isso aí. Um pouquinho mais complicadinho, mas eu acho que deu para entender, né? E nesse momento, Flávio, o que a gente está fazendo, pessoal, e quem está começando, vocês têm que começar a se apropriar das estruturas, tá? Das linguagens de programação. Por exemplo, se eu tenho laço e eu tenho objetos, eu posso criar um laço para iterar, para interagir com todos os objetos daquela lista. Tá? Pode ser lista de objeto pessoa, lista de objeto banco de dados, lista de objeto conta, lista de objeto cliente. E com o avanço da programação, vocês vão perceber que eu consigo trabalhar com banco de dados usando objetos, que é o mapeamento objeto relacional. Então, assim, a gente vai muito devagar e jogando isso aqui, que é que vocês precisam se apropriar dessas estruturas. Vocês têm que entender lista, entender objeto, entender classe, atributo, método, e é a repetição, é realizando esses exercícios que vocês vão se acostumar mais com isso, tá? Porque à medida que você vai pegando mais experiência, né, Flávio? A gente mistura tudo na nossa cabeça mistura tudo, e resolve o problema. Isso, tá? a gente usa tudo. Não tem como jogar tudo para vocês de uma vez, então a gente vai se separando. Mas a computação é uma coisa só, a gente já falou disso, né, Flávio? A gente estuda tudo separado, banco de dados, estuda sistemas operacionais, né? Só que quando você está desenvolvendo e construindo um projeto, é uma coisa só, tá, gente? Então é só esse disclaimer aí que eu quero deixar para vocês. Para poder ficar mais fácil de entender, né? Aqui, ó, nessa aqui ele fala assim, ó, adicione mais pessoas e mostre todas, ó. Eu fiz igual aqui, ó, igual eu adicionei a Ana Carlos, eu adicionei, ó, mas só que olha só, não aconteceu nada. Mas é por quê? Porque eu não mostrei, eu só adicionei, ou seja, eu criei aqui esses novos objetos na lista pessoas, mas aí agora eu preciso mostrar todos, né? Aí, ó, for P, aqui, ó, P, né? Quer dizer, estou criando novamente aqui, ó, esse laço para interar sobre essa lista pessoa e vem mostrando, ó. Agora ele tem que mostrar todo mundo, olha lá, ó. Ana, Carlos, Flávio, Thiago, Poliana. Ele repetiu aqui 2 vezes, porque eu rodei isso aqui 2 vezes. Não sei se vocês perceberam. Eu vim aqui e rodei, ó, se eu rodar de novo, ó, olha lá, ó, Flávio, 3 vezes, tá vendo? Cada vez que eu rodo, ele está acrescentando, ele está dando um append. Então, o que já existia ficava, e ele está só aumentando, ó. Se eu rodar de novo, ó, cada vez. Então, já tem, repetiu o Flávio, Thiago, Poliana por mais 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Porque é como a gente não excluiu esses objetos lá dessa lista, ele está ficando lá, né? Oi? Eu postei aqui no WhatsApp essa nossa aula aqui no status do WhatsApp, aí o Shadow falou assim, fala para o Flávio mandar os documentos. Tenho certeza que ele falou. Você já sabe. Ele falou que já sabe, então você já sabe o que é. Já sei. Gente, ó, agora que ele falou aqui, ó, vamos adaptar, faça uma adaptação, adapte o sistema de cadastro usando classe usuário. A gente acabou de fazer tudo isso aqui com pessoa, tá? Aí, usuário. Usuário. Quando eu falo de usuário, gente, eu lembro de quê? Eu lembro do nome do usuário, eu lembro do e-mail, eu lembro da senha do usuário. Então, o que eu vou fazer rapidinho aqui, ó? Vou aproveitar isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó, né? Só para a gente ver, ó, se dá certo. Não, vou vir aqui, classe, só que agora aqui eu vou criar uma classe, vou chamar essa classe de usuário, beleza? E aqui na definição da minha classe, na definição dela, ó, eu vou pôr nome, eu vou pôr e-mail, o usuário sempre tem e-mail, né, gente? Ó, cadê? Não digitou, não? E-mail e senha. Quando a gente lembra de usuário, de sistemas, então, e aqui, ó, o método construtor, eu estou criando, então, né, o nome, o atributo, né, o atributo nome, o atributo e-mail, né, isso aqui a IA era para fazer aqui automático, mas ela tá querendo me ajudar hoje, não. Self ponto, ó, chegou a aparecer, ponto senha, ponto senha, aí, ó, beleza, ele foi lá, criou e já fez um mostrar, tá? Já fez tá vendo? Já fez um método mostrar, né, para poder, se eu precisar usá-lo aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó?
Eu vou até aproveitar e falar assim, ó. Agora eu vou criar um objeto, vou chamar de user1. Vou falar assim, ó. User1 é um usuário. Por que usuário? Porque é da classe usuário, que eu acabei de criar. Então, eu vou criar um usuário com o nome Flávio, com o e-mail flavio.imes.br, rapidinho aqui, tá até errado, mas, e com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, já criei, ó, vamos ver aqui, ó, se dá certo. Ah, não fez nada, mas funcionou, gente, ó. Aqui eu queria user1, tá? User, né? Use não, user1. Usuário 1. Aí, olha só, eu posso fazer assim, ó. Se eu quiser exibir o que eu fiz, eu posso fazer com print, igual a gente já sabe. Mas aqui, ó, fica feio com print, ó. Ó, eu posso fazer assim, ó. Mas tá certo. Ó, opa, era para dar, né? Print user 1. Ah, deixa eu apagar os outros aqui, talvez. Deixa eu fazer diferente assim, ó. Vê? Ó, vou fazer assim, ó. User 1, vírgula, user 1 ponto e-mail, vírgula, user 1 ponto senha. Eu estou fazendo aqui como se fosse uma programação meia de bobo mesmo, tá? Ele não existe, tá falando que não tem o e-mail. Que estranho. E-mail, tá falando que ele não tem. User 1.email, user 1, estranho. Tira o Vamos ver. e-mail, deixa só a senha, vamos ver. Só senha, vamos ver. Ah, deu, né? Mas Gente, aqui, isso aí gente, é ó. o dia a dia de programador, viu? É o dia a Testar, não dia. dá certo, fazer de A novo. gente Isso faz aqui de faz novo. toda vez, isso aí. Agora só que eu quero mostrar para vocês que eu não preciso fazer desse jeito. Eu criei um método mostrar. Eu posso vir aqui, ó, escrever o quê, ó? User 1.mostrar. Ele faz isso para mim, ó. Só que tem alguma coisa errada lá no. Ele não está fazendo, deve ter alguma coisa errada na e-mail. Ah, aqui o erro, Thiago, ó. Ó, faltou um L. Tá vendo? Aí, tá vendo? A gente passa por isso, ó. Deu certo, ó. É bom até eles verem que, né, a gente vive errando isso aí. Então tá lá, ó, nome Flávio, e-mail, trouxe tudo, ó. Ao invés de imprimir com print, eu fiz usando o método, né? E aqui, ó, vou fazer mais rapidinho, acho que eu tenho ele aqui, deixa eu só ver se eu tinha aqui, só porque isso aqui, senão a gente vai demorar muito. E aí, ó, ele falou assim, ó, adicione métodos cadastrar, listar e buscar. Olha só, gente, vamos lá, ó. Aqui, ó, classe usuários, tá? Aqui eu criei uma lista usuário, tá? Usuários, a classe é usuário, criei uma lista usuários. E aqui, ó, como a classe já existe aqui em cima, já foi definida, eu estou criando mais métodos, ó. Aqui eu tenho um método só, que é o mostrar. Aqui eu tenho o método cadastrar, e aí o que esse método cadastrar vai fazer? Vai dar um append, ó. Lá, vai dar um append no nome. Ele vai perguntar só o nome. Ele não vai preocupar com e-mail, não, tá? Ele vai dar um append no nome. Tem aqui o método listar. A gente só quer demonstrar, né? Você está criando um banco de dados em memória, né, Flávio? Isso. É só para mostrar, ó. E depois ele vai fazer encontrar. Agora, olha só. Aqui, eu tive que fazer uma coisa, ó. Tá vendo que eu criei assim, ó, sistema, criei uma variável e falei que essa variável, né, esse objeto, vamos falar assim, de objeto, né, criei um objeto, chamei de sistema e falei que ele é da classe usuário. E aí, agora, eu vou fazer, por quê? Porque aqui embaixo eu vou perguntar o nome, eu vou usar um input, perguntar o nome e guardar nessa variável nome. E depois eu vou atribuir, né, eu vou usar o método que eu fiz aqui, ó. Eu vou usar o método .cadastrar, que está aqui em cima, para deixar cadastrar o nome. Sei que é meio complexo, mas, ó, vamos lá. Olha só. Quando eu vim aqui e mandei rodar, ele veio direto aqui, ó. Digite o nome do usuário. Ele veio aqui, ó. Ele fez tudo aquilo para trás, ele fez tudo isso aqui, ó, criou os métodos, a classe já tinha sido criada aqui em cima, então por isso que não teve problema. Criou a lista vazia, né? E criou
esse objeto sistema, que é da classe usuário. Criou o objeto sistema da classe usuário. Beleza. Aí aqui ele perguntou o nome. Eu vou digitar, por exemplo, Flávio. Quando eu der Enter, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar, ó, quer ver, ó, vou dar Enter, e fez assim, ó, chamou o método sistema cadastrar. Então, ele chamou ele. Então, ele veio aqui, ó, adicionou, né, lá na lista usuários, o meu nome. Adicionou lá. Depois, ele fez o quê? Ele deu mensagem, usuário cadastrado com sucesso. Aqui, ó, usuário cadastrado com sucesso. Logo em seguida, ele me listou aqui, ó, usuários cadastrados. Ó. Por quê? Ó, usuários cadastrados, logo em seguida, eu chamei esse método, sistema listar. O que esse método, sistema listar, faz? Quer dizer, na realidade, eu chamei o método listar, que é, né, um objeto da classe usuário. Então, ó, sistema tá aqui, é da classe usuário, a classe usuário tem listar, então ele vem aqui, ó, e vai fazer o que? Vai listar, e vai fazer o quê? Um for, né? Ele vai interar com todos os usuários. Só tem um cadastrado, que é o Flávio, ele listou só o Flávio. E por último, ele perguntou aqui, ó, nome para buscar. Aí ele pegou, né, se eu pedir para buscar Tiago, ele vai falar assim, ó, usuário não encontrado. O que eu fiz aqui, ó? Criei aqui um método chamado buscar. Buscar. E ele foi aqui e verificou, fez um if, se esse nome que eu acabei de digitar aqui, ó, nome busca, ó, ele está na lista usuário, em self, ou seja, ele está dentro da lista usuários que nós criamos aqui, ó, essa lista usuários, que está guardando os usuários, não está. Aí ele falou o quê? Usuário não cadastrado. Mas agora eu vou rodar de novo, ó, já tem meu nome lá. E aí eu vou digitar assim, ó, Tiago. Digite o nome. Ele vai fazer o quê, ó? Ele cadastrou, tá, mas ele não, é porque ele construiu de novo, né? Ele construiu de novo, aí ele zerou, aí não, a usuário não encontrado, é porque ele reconstruiu todos, aqui a lista, ó. A lista, quando eu fiz isso aqui, a lista ficou, zerou, limpou. Sim. Se eu não tivesse limpado ela aqui, ó, ele manteria. Mas você pode, por exemplo, criar num bloco anterior a lista e não criar dentro da classe, né? Pode fazer isso, né? Aí ele persiste de um bloco anterior? Eu acho que ele não vai fazer persistência. Não, mas aí no caso eu não colocaria ele não, né? Eu colocaria, eu criava um outro bloco de código aí. Eu vou ter que criar uma outra, vou ter que criar uma outra, tipo como se fosse um main, mas aqui eu acho que eu não consigo fazer um main aqui, né? Não, mas eu falo o seguinte, adiciona um outro bloco de código aí do Colab, antes desse. Tá. Tá. É isso mesmo, é só vir aqui, ó. Eu vou criar a classe. Cria um de cima aí, ó. Cria um de cima eu vou criar ela aqui, ó. Cria ela aí. Pode ser logo depois aqui, ó. Não precisa. Isso, exatamente. Cria aí. Usuários, que aí ele não vai ficar apagando ela. Isso. Usuários, né? Usuários, só para não. Então, usuários é igual a lista vazia. Isso. Aí, ó. Agora você executa esse bloco de código. Eu vou executar esse bloco aqui. Eu acho que persiste, né? Eu acho que persiste também. Aí, vamos lá, ó. Nome do usuário Flávio. Cadê? Digite o nome. Sistema cadastrar nome. Então ele não aceita. Ele não tem persistência aqui em cima. Não tem problema não. Você pode colocar embaixo de novo ali uma busca. Você faz o cadastro e já põe a busca embaixo e executa os dois. Você está falando... Volta lá, volta a criação do... Aí isso, coloca na linha 8 aí, usuários igual, normal. Usuários... Opa... Usuários... Fazer a lista aqui, né? Novamente. E aí você faz a mesma execução. Desce aí, vamos ver. Sistema igual usuário, nome, input. Sistema.cadastrar nome, sistema.listar, sistema.buscar nome busca. Se você executar e buscar e inserir Flávio, buscar Flávio, ele tem que achar, né? Não, agora ele acha, ó, Flávio. E aqui, ó, Flávio.
Ah lá, usuário encontrado, porque está na lista. A questão é só porque, como se ele fizesse a persistência aqui, ia ser mais interessante. Exatamente. Ficou meio complicado, mas eu acho que o pessoal está entendendo, gente. Aqui é mais para tentar entender o conceito. Olha só, ó, rapidinho aqui, ó. Flávio, porque se a gente estivesse fazendo um cadastro prático, a gente ia gravar isso em TXT. Em TXT e vim pegando, só que aqui não é uma coisa mais assim, só para a gente poder conseguir resolver mesmo, né? Então, gente, ó, o que ele fez? Ele criou essa classe usuário, não, desculpa, ele chamou a classe usuário que já havia sido criada, criou uma lista com o nome de usuário vazia, definiu 3 classes aqui, ó, 3 classes, 3 métodos para essa classe, ó, o método cadastrar, o método listar e o método buscar. A intenção desses métodos era fazer com que ele faça o cadastro automático, ele liste automático, ele busque automaticamente. Logo em seguida, aqui embaixo, a gente pegou e criou um objeto sistema, dizendo que ele é um objeto da classe usuário, ou seja, a classe usuário ela tem um molde lá, o molde dela é o quê? Ela tem aqui, ó, ela tem nome, e-mail, mas aqui a gente fez o quê? Cadastrou só nome, né? A gente, então, ela cadastrou, criou aqui o sistema, jogamos isso, criamos uma variável, fizemos um input, jogamos na variável nome, e depois chamamos o método cadastrar dentro do objeto sistema, que a gente já definiu aqui, ó, da classe usuário, passando o nome como referência, como parâmetro. Aí ele recebeu esse nome, e depois a gente conseguiu listar e conseguiu buscar, né? Assim, aqui já é, né, uma coisa bem mais complexa, mas eu acho que deu para dar uma entendida, né? Mais rapidinho. Pessoal, agora o lado de cá, vou rapidinho aqui, Thiago, também, para mim não chegar... porque, assim, só um detalhe. Esse aí é a 10ª aula, e são só 4 itens, e isso aí fecha, porque a 11ª é uma revisão, e eu acabei de passar aqui, é tudo que a gente viu nas outras aulas. É tudo que nós vimos. Isso aí é só para eles entenderem que o Python vai muito, muito além do que a gente tratou aqui. Isso que o Flávio vai mostrar são funções e bibliotecas que, quando que a gente usa? Eu estou com uma dificuldade, quero fazer isso em Python. Procuro no Google, descubro a biblioteca e uso. É basicamente isso. É só uma demonstração, para vocês saberem que tem muito mais poder de desenvolvimento no Python do que a gente mostrou. Tá? Então, o Flávio vai só repassar 4 bibliotecas, para vocês saberem que existe. Que existe, agora, exatamente. Surge a necessidade, cara, você tem que mergulhar e procurar. Esse é o trabalho, né? Exatamente, gente. Então, a ideia é essa, entender que existem algumas bibliotecas, tá? E que o Python consegue fazer isso. Ele importa esses códigos já prontos dessas bibliotecas para a gente resolver alguns tipos de problema. Aqui, no caso, a gente vai começar com essa biblioteca random. Olha só, aqui a missão é gerar um número aleatório de 1 a 10. Gerar um número qualquer de 1 a 10. E aí, ó, a primeira coisa que a gente fez foi isso aqui, ó, import random. O que isso fez? Ele foi lá e importou o módulo random, que é uma biblioteca do Python. Tá? E aí, logo em seguida, a gente usou um print, né? Como a gente importou esse módulo rand, tem aqui, ó, esse random tem os atributos, tem os métodos dele. E aí, esse random tem um método randint. O que esse randint faz? Ele gera um número aleatório na faixa que eu pus aqui, ó. Então, faz o quê? Ele vai gerar um número inteiro, randint, né? Que vai estar entre 1 e 10. Olha lá. Gerou. Se eu fizer de novo, gerou de novo. Gerou de novo, ó. Gerou 5 de novo. Se eu pôr aqui, ó, eu quero gerar um número que esteja entre 10 e 99, por exemplo. Olha lá, ó. Olha lá, 97. Se eu clicar, gerou de novo. A gente usa isso aí para poder construir, por exemplo, um jogo, movimentação, gerar número aleatório, jogo de bingo, simular um sorteio de Mega Sena, tudo isso a gente pode fazer usando números aleatórios, tá? Aqui, gente, ó. Dados, né? Gerar massa de dados também. Massa de dados, Aqui ele pediu para gerar, eu vou fazer primeiro programação de bobo, né, ó. Gerar 5 números aleatórios, gente. Ó, eu vou fazer assim, ó, programação de bobo, mas depois, ó, quer ver? Pronto. Ó, gerou. Mas isso aqui a gente não faz assim, gente, ó. Quando o cara é um pouquinho mais esperto, né,
ao invés dele fazer assim, ó, ao invés de fazer os 5 prints igual a gente fez aqui, a gente usa uma malha, né? Eu venho aqui e faço um for, ó, for e até o range 5, né? Olha lá, ele já até completou para mim. Eu vou só identar aqui para não ter problema aqui, né? Ó, apago isso tudo aqui, ó. Olha lá, que beleza, ó. Fez de uma vez só. Olha lá, fez a mesma coisa. Né? Então, assim, tá vendo que aqui a gente voltou lá no conceito de malha de repetição. Ao 1 ou 2 que nós trabalhamos nisso. Isso, né? E aí, ó, eu quero gerar um número entre 1.000 e 9.999, um número de 4 dígitos. Sim. Olha lá, gerou, tá vendo? Então tá, é só para mostrar isso aqui. Agora aqui é o date time. O que o date time é? É uma outra biblioteca, né? Que vai nos mostrar informações de data e hora, tá certo? E aí é bem similar ao outro, tá? Aqui, ó, só que tem uma questãozinha que é o seguinte: eu não fiz o import direto aqui, ó. Eu fiz assim, ó, from date time, import date time. Por quê? Aqui é o seguinte, esse método now aqui, deixa eu até mostrar aqui, vamos fazer e mostrar, quer ver? Deixa eu fazer assim, pôr um comentário aqui só para mostrar. Ó, import datetime importou, tá? Importou a biblioteca, o módulo datetime, e depois tentou imprimir usando o método now aqui, ó, que é uma função do datetime. Ah lá, deu erro. Por que dá erro? Porque só com o now sozinho aqui, eu preciso delimitar isso aqui. Então, esse from aqui, ele delimita, fazendo com que eu consiga pegar apenas uma função. É diferente aqui, ó. É diferente desse aqui, ó. Mostra apenas o ano. Olha só aqui, ó. Outra biblioteca, quando o módulo se chama datetime. Então, você tem que ser from datetime, import datetime, né? Então, isso. Ele fez ao contrário. Ele colocou duas vezes. É isto. Porque aqui eu poderia fazer igual ele fez aqui, ó. Datetime, e tirar aqui o from. Perfeitamente. Ó, né? Ele teria que funcionar, tá vendo, ó? Porque aqui, ó, eu já especifiquei que é do from datetime buscando o datetime. É um atalho, né? Para economizar até código. Isso, porque aí toda vez que eu for chamar aqui, ó, no print, eu não preciso ficar repetindo. Mas todos os dois jeitos funcionam. É igual aqui, ó, mostra apenas o ano. Ele fez simplesmente o import datetime, e aí ele pôs o quê? Print datetime, ponto datetime, ponto now, ponto year. Olha lá, gente. Olha para vocês verem, né? Ó. São tudo... Parece que... estão vendo minha tela? A tela minha... Sim. Voltou, né? É porque ela ficou preta aqui e voltou. Então, olha só. Cada pontinho desse aqui, ó, é um novo método da classe. Então, eu comecei aqui no datetime, ponto datetime, né, pegando lá trazendo aqui o método now, que seria agora, e depois trazendo o método ano. Se eu rodar, ele vai trazer apenas o ano. Se eu tirar um datetime aqui, vai dar erro. Mas eu poderia trocar e fazer assim, ó, from datetime, e aí ele teria que dar certo. Opa, errei aqui, né? Datetime, aí teria que dar certo, ó. Olha lá, tá vendo? Porque aí eu já delimitei com from aqui em cima, para não ficar repetindo aqui embaixo. Até aqui, gente, como é que tá? Será que eles estão entendendo que eu... Sim. Eu estou preocupado só com o horário da gente fechar. Deixa eu... só faz essa aí da matemática. Matemática? Né? Uhum. Eu só quero fazer um comentário aqui. Com esse nosso papo de hoje, só de vídeos, eu estimo que deve ter umas 12 horas, umas 10, 12 horas, mais ou menos, de vídeos que nós somos muito passo a passo. Exatamente. O primeiro certificado a gente gerou com 15 horas, eu vou gerar esse segundo certificado com 15 horas, porque é o tempo que vocês têm para estudar, para se dedicar, para fazer, etc. Mas assim, gente, o Flávio concluindo isso aqui agora, a gente passou tudo que é básico para programar. Tudo que é básico.
De orientação objeto a conceito de variáveis e listas. Laço, a gente tem muito assim, passo a passo, mastigado, né? Que vocês não encontram dessa forma. Geralmente você joga e você tem que dar seus pulos para poder entender. Então, a minha sugestão é vocês repassarem novamente essas aulas, quem está começando, repassar novamente essas aulas e, principalmente, tentar fazer os exercícios. Fazer. A aula 11 que está aí, que está lá também no site, ela está toda vazia. É só revisão. É só revisão. Tudo que a gente fez, gente, e a inteligência artificial te ajuda. Só que se você quiser, lembra de entender, olhar, tá? Então, assim, é mais isso daí. A gente tentou abraçar tudo isso, tá bom? E na semana que vem nós vamos falar de banco de dados. Encerra aí, o Flávio, essa parte matemática. É isso. Ó, aqui, gente, então é outra funçãozinha, ó. A gente até falou nisso há um tempo atrás, ó. Eu quero calcular a raiz quadrada. Então, eu não tenho um operador aritmético que faz a raiz quadrada aqui, né? O que eu posso fazer? Eu importo, então, essa aqui, ó, essa biblioteca MEF, né? Que vem de matemática. E aí eu venho aqui, ó, e chamo o método SQRT. Então, se eu vier aqui, ó, eu quero calcular a raiz quadrada de 16, 4. Eu quero calcular a raiz quadrada de 36, né? Ó, posso até fazer assim, ó. Eu quero calcular a raiz quadrada de 49. Aí você vai falar, mas professor, mas tá tudo número fácil, né? Aí eu quero calcular a raiz quadrada do número que não dá inteiro. Não tem problema não, ó. Ele calcula também. Olha lá, ó. A de 49 é 7, a de 48 é próximo de 7, 6,92. Então, quer dizer, ele vai e faz isso aqui em questões de milissegundos para a gente, né? Então, esse método SQRT da biblioteca MEF, ele vai, calcula para a gente a raiz quadrada. Agora, eu quero calcular a potência. É o mesmo, tá? Ó, import MEF, potência todo mundo sabe como é que é, só que aí eu vou usar o método POW, P-O-W, né? Que é como se fosse a função de potência. Aí, ó, olha aqui que ele fez aqui, ó. Ele vai fazer, ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, viu, gente? Não mistura com 6, não. Tem gente que fala, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Ó, se eu quiser saber 2 elevado a 10, é 1024, né? Ó, olha lá, ó. Olha lá, 1024, 2 elevado a 10. Então, calcula a potência de qualquer número que nós precisarmos aqui. De 3 é fácil. Eu quero uma potência de 6 elevado a 22. Se ele não der o Stack Overflow aqui, ó, ele fez, ó lá. Então, ó, ele pôs esse mais 17 aqui, esse E aqui, ó, porque a variável não consegue exibir todo o conteúdo, então ele faz isso aqui dizendo que o número, né, ele tem muito mais coisas aí pela frente. Certo? 31 vezes 10 elevado a 17, né? Seria, né? Isto, exatamente, vezes 10 elevado a 17 aqui, ó. Então, gente, ó, então a gente pegou o basicão, né, do Python, né, passando por todos esses principais tópicos, desde começar a entender variável, até importar biblioteca, função, orientação objeto, métodos, né? Então, assim, fizemos um resumão que serve para qualquer linguagem, tá? Qualquer linguagem que vocês for fazer, vou fazer isso em Java. O conceito é esse. A sintaxe, às vezes, não. Mas o conceito não muda. O conceito é um só, né, Thiago? Para todo mundo aí. Sim, exato. Muito bom, Flávio. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Aí a semana que vem, como é que ficou marcado aí, só para reforçar? Dia 15, não, perdão, dia 14. Dia 14, terça-feira, vamos falar de banco de dados. Dia 14, terça-feira, a gente fala de banco de dados. E na outra semana, depois você vai falar com eles, né? Você já falou também, né? Que é a questão do seminário. Do seminário que a gente vai ter aí, com as palestras. 3 ou 4 palestras, tá bom, pessoal? Isso. Muito assunto bom, interessante. Vai ser muito bom. Bom descanso a todos, boa noite, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu mando a gravação e mando o certificado. E o pessoal que estava achando os certificados antigos, eu vou mandar tudo junto amanhã, tá? Vou dar uma selecionada amanhã cedo e mando para vocês, gente. Obrigadão, Flávio. Obrigado. Até mais, eu vou correr para dar outra aula. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.